Durante a cirurgia de coração, me vi no inferno com 2 anjos. Foi um evento que drasticamente mudou minha vida. Fui ao inferno com o arcanjo Miguel sob a direção de Jesus que me salvou após suplicar muito. Meu destino teria sido esse se tivesse morrido naquele momento particular. Eu tinha sido um esposo frio, egoísta e grosseiro. Eu não tinha amor com minha esposa e filhos. Um homem que se importava apenas com dinheiro e seu conforto pessoal. Eu ri quando um anestesista se ofereceu para orar por mim. Eu vi a sujeira de minha alma. Eu poderia ter sido esmagado, completamente esmagado por minha própria pecaminosidade. Eu vi minha alma como Deus a vê. E foi horrível. Minha alma estava coberta de buracos e sujeira. Uma imúndice que eu tinha acumulado e empilhado tanto em mim que me tornei irreconhecível como um cadáver decomposto coberto de imundícia, envelhecido, morrendo na terra e gritando pela minha vergonha diante de meu Deus. Eu deveria ter executado voluntariamente o que pudesse, mas não havia para onde ir. Eu estava preso ao lugar e sendo forçado a ver tudo, e sem desculpas e sem alívio. E minha vergonha crescia cada vez mais diante de uma incompreensível pureza. A próxima coisa que eu sabia, era que os anjos e eu estávamos de pé em um vale completamente desolados e cercados por enormes montanhas negras. Sua base era profunda, mais profunda do que a estrada em que estávamos em pé, e se estendia a profundidades que pareciam não ter fim. Caminhamos por essa mesma estrada larga e descemos lentamente. No começo a estrada estava lisa, mas ao caminhar tornou-se íngreme e escorregadia. Tinha medo de que eu caísse, porque de cada lado da estrada haviam criaturas horríveis rastejando no escuro, gruindo e me amaldiçoando, estendendo as mãos tentando agarrar os meus calcanhares. Quanto mais fundo nós fomos, mais pesado era o ar, e mais escuro o ambiente se tornava. À distância, eu ouvi muito fracamente um tumulto terrível, lutando, discutindo e gritando. Eu não queria ir mais longe, e pedi aos meus anjos que me tirassem dali. Eles me disseram: você tem que ver o que aguarda aos pecadores que rejeitaram a Jesus. Continuamos indo cada vez mais em direção a uma escuridão imensa e viva. No final da nossa descida, havia uma enorme e formidável estrutura que parecia nunca acabar, tanto em profundidade quanto em altura. O medo que me agarrou foi esmagador e eu queria fugir, mas fui parado firmemente pelos anjos. As imensas portas estavam fechadas e protegidas com enormes pregos pretos no lado de fora. Miguel levantou a mão. Os blocos foram liberados e as portas se abriram. Imediatamente um cheiro doentio encheu meu nariz, e me queimou como a carne podre no calor de um sol de verão, ou a queima de alcatrão e enxofre. Foi assustador, e fiquei tão assustado que me agarrava ao meu anjo da guarda. Quando as portas se abriram completamente, os sons que atingiram meus ouvidos me fizeram tremer de medo. As almas condenadas, os gritos e blasfêmias contínuos me enchiam e reverberavam através de mim, me enchendo de medo intenso e terror indescritível. Quando entramos, minha mente estava cheia de um conhecimento imediato de cada uma das almas que vi presa ali. Presenciei neste lugar um sofrimento tão indescritível que as palavras não podem reproduzir todos os aspectos. O fedor e o calor são completamente insuportáveis. À minha direita, vi paredes negras dentro das quais havia pequenos buracos esculpidos que se estendiam a alturas vertiginosas nas pedras enegrecidas. As almas ali eram inumeráveis, milhares e milhares delas. Cada um tinha forma e tamanho semelhantes. Eles eram circulares, e cada um continha uma alma que estava embutido nele, incapaz de se mover, incapaz de se adaptar a qualquer conforto. Seus rostos estavam virados para fora em direção ao centro desta masmorra e eles choravam, gritavam e amaldiçoavam continuamente com olhos arrebatadores, com expressões de tortura, ódio e desespero tão insuportáveis que eu tive que desviar o olhar. Meu anjo disse: olha. O desespero encheu todos, e cada um deles estava sem descanso. O conhecimento de todas as ações que os levaram a essa cova das trevas sempre era lembrado e jogado diante de suas almas em um contínuo fluxo de lembrança que só eles podiam ver. Além da dor e do desespero, eles sofrem de uma solidão esmagadora e penetrante, tão intenso o sofrimento que nenhuma palavra pode descrever tal horror. Eu podia ver a causa de suas torturas, já que suas vidas terrenas continuamente aparecia diante deles, e parava em momentos específicos que mostravam um episódio da vida particular, um pecado particular, ou uma oportunidade de terem se acertado diante do Senhor, e eles escolheram não fazer nada. Eles gritavam insultos contra Deus, amaldiçoavam os nomes dos pais, dos amantes, até dos próprios filhos, não apenas uma e outra vez, não só de seus próprios pecados, mas como seus pecados afetaram outras pessoas, o dano causado, como suas palavras destruíram outras pessoas,
Se outra alma acabasse nesse abismo por causa de suas ações, eles também eram responsáveis por essa alma a tal ponto que seus sofrimentos se intensificavam 2 vezes e triplicaram. Os demônios ali eram nas formas horríveis, alguns meio animais e meio humanos. Ficavam ao lado dos rostos das almas que gritavam para eles de seu buraco. Esses demônios agarravam os rostos dos torturados e abriam a boca das almas com suas garras tão amplamente que rasgavam a carne pelos lados de suas bochechas. Eles ficavam como metal fundido enquanto gritavam horrorizados. Os demônios aumentavam as torturas enquanto eles lançavam insultos. Mas um buraco estava vazio, e diante dele tinha um demônio horrível que me apontou chegando e rindo. E então apontou para o buraco vazio. Eu sabia imediatamente que isso estava reservado para mim. Me senti oprimido de terror e desci um passo atrás e gritei. Isso aumentou o evidente prazer daquela horrível criatura que me precipitou. Eu gritei para o meu anjo e tentei fugir, mas eu me acalmei quando o anjo me assegurou que somente a misericórdia de Deus impedia que ele me jogasse lá, e também me protegeu contra qualquer ataque das criaturas deste lugar. Enquanto continuávamos, mais adiante nesse abismo, vi uma parede desolada cheia de celas. Em uma cela particular havia uma alma horrível parecendo doente, completamente suja. Este homem em particular, na terra manipulou, maltratou e forçou as mulheres a serem prostitutas. Eu vi que ele era um tirano cruel. Ele dava drogas às mulheres com frequência, até que seus corpos e suas vontades estivessem completamente à mercê dele. Na terra, ele era conhecido por sua crueldade e ganância, e ele possuía uma luxúria insaciável. Ali em sua prisão, ele era forçado a experimentar repetidas vezes o que ele ofereceu às mulheres em seu domínio na terra. E o castigo era ampliado a um grau inimaginável. Ele era mutilado continuamente pelas criaturas horríveis que rasgavam a pele dele sem piedade, arrancavam a parte da virilha até a garganta o expondo ao ridículo, e a uma incrível humilhação uma e outra vez. Cada tortura era superior à anterior em sua brutalidade e crueldade. Ele gritava incessantemente por ajuda, soltava gritos implorando aos seus atormentadores. Isso apenas influenciava o ódio e a crueldade dos demônios. No final de cada tortura, seu corpo era reduzido a meros restos. Seu corpo voltou ao normal, e suas torturas começaram de novo. Explicar com palavras é quase impossível. Todas as almas desse lugar sabiam exatamente por que estavam lá. Eles viram muito claramente as decisões em sua vida que os condenaram. Deus não nos coloca no inferno. Somos nós que nos colocamos lá. Cada alma no juízo vê com perfeita clareza a sua vida como Deus a vê. E então eles se julgam pela sua luz. Não há nenhuma refutação. Não há argumentos com Deus, porque seus pecados clamam por seu julgamento antes da pureza absoluta. Nossas ações, nossas palavras desagradáveis, nossa crueldade, nossa rejeição total da salvação oferecida por Jesus é o que decide o nosso destino. A salvação é oferecida a cada alma até o último momento de nossa vida. É nossa escolha de aceitar a Jesus ou rejeitá-lo. As almas no inferno são aquelas que o rejeitaram. Rejeitaram o seu amor, rejeitaram sua graça e rejeitaram a sua misericórdia até o fim. Mesmo depois de terem a oportunidade de salvação, eles se jogam nesse abismo, porque era pior ficar na frente do Senhor do que estar na escuridão do pecado. Enquanto continuávamos em direção ao centro do inferno, o ruído e a confusão total continuavam, e as torturas às almas tornaram-se cada vez mais horripilantes. Descemos rapidamente até chegarmos ao que parecia ser o fundo de um enorme poço contendo uma cela imensa. Suas portas eram grossas e altas, e foram abertas ao comando de Miguel. Quando as portas se abriram, uma fumaça nauseante saía do centro envolvendo tudo que o cercava. O anjo levantou a mão quando nos aproximamos da cela que estava cheia de luz brilhante. Nas paredes, havia o que parecia ser serpentes e vermes de tamanho sobrenatural que deslizava e deslizava para longe. No centro deste calabouço, havia um grande trono que tinha moedas de ouro e prata, e embora estivessem sujos e manchados foram empilhados, e formavam uma base de trono e era enorme. Na sua base havia almas de seres humanos, alguns com pele, alguns com apenas ossos, todos em diferentes graus de decomposição e cobertos com vermes. Quando os ossos estavam completamente expostos e toda a carne tinha caído, ou tinha sido devorados pelos vermes, imediatamente a pele novamente os cobriam, e tudo começava novamente, queimando, se tornando podre, e os vermes mordendo. Essas almas estavam completamente imobilizadas sobre o peso deste enorme trono. Atrás de mim, senti uma presença aterrorizante, uma presença completamente ruim, e tão cheia de ódio que eu queria correr, mas aterrorizado estava congelado no lugar. Eu senti que ele se aproximava de mim, sua respiração quente fluía sobre a parte de trás do meu pescoço,
Tão completo era o ódio de mim, que o ódio me pesava e me afundava. Eu instintivamente soube quem era, e eu sabia que o estado dele era permanente naquele lugar. A sentença dele foi decretada para sempre, e se mostrava de total oposição a Deus. Ele odiava totalmente tudo que Deus é, portanto, odiava além das palavras tudo o que Deus criou. No inferno, ele vomita todo o seu ódio em todas, e em cada uma dessas almas presas no inferno. Essas almas são constantemente bombardeadas por ele, e elas estão constantemente lembrando que poderiam ter aceitado a salvação e terem ganhado o céu, mas elas escolheram o inferno. Elas se lembram da beleza de Deus, e agora estão separadas para sempre dele. Elas poderiam ter tido amor, paz e felicidade completamente. Isso perderam por toda a eternidade. Há um grande número de níveis no inferno, e cada alma é condenada de acordo com os seus pecados. Essas torturas continuam sem interrupção, e repetem repetidas vezes levadas a cabo por milhões e milhões de demônios dispostos. Nada pode descrever a presença do mal, porque ele não parece nada com esse mundo. Não consigo expressar o suficiente o poder do seu ódio, e seu ódio naquele momento foi completamente dirigido para mim. Minha alma estava cheia de um desespero esmagador e opressivo. Foi quando ouvi um som, não em voz alta, mas eu podia ouvir suas palavras sujas dentro da minha mente. Ele passou a me dizer que eu pertencia a ele, e todos os pecados que ele sempre fazia em minha mente. Eu tentei me tranquilizar com o que os anjos haviam me dito anteriormente, quando outra acusação me foi lançada cada vez mais rápida e com força. Sua voz de astúcia e vulgar me acusou e me encheu, e fiquei tão desesperado que implorei aos anjos para me levarem embora, o que só intensificou sua zombaria em relação a mim. Um após o outro, depois do outro, Miguel levantou a mão, o que impediu o ataque de Satanás, e com uma voz potente Miguel gritou: "Basta, tudo foi perdoado." Uma luz brilhante emanava dos anjos, ficando mais brilhante e brilhante. Foi quando eu vi Satanás se encolher para se afastar dele. Satanás começou a uivar, lançando blasfêmia contra nós com um rugido estrondoso, que as paredes desta masmorra foram quebradas. Rapidamente e com força saímos daquele poço pelo caminho que entramos pelas portas daquele horrível lugar. As portas estavam fechadas, e os enormes parafusos foram colocados com força em sua posição anterior, bloqueando os seus habitantes para sempre. Voamos para cima disparado a uma velocidade cada vez maior, e pudemos ouvir as blasfêmias de Satanás diminuindo lentamente. Então, instantaneamente eu estava fora desse horrível lugar e de volta à luz, longe do calor e do cheiro do inferno. Eu estava tão agradecido por estar fora desse poço que eu chorei. Agradeci ao anjo. Agradeci por me tirar dali. Paramos, e Miguel virou-se para mim e disse: "Você só viu uma pequena amostra dos horrores do inferno. Não se esqueça." Quando os anjos desapareceram, eles me jogaram novamente, desta vez sozinho através de um túnel muito estreito. Abri os olhos, e estava deitado de costas com um tubo na minha boca. Médicos e enfermeiras me cercaram. Me disseram que iriam remover meu tubo de respiração. Minha cabeça estava girando, e meu peito estava com uma dor horrível enquanto eu tentava respirar. Eu estava confuso e assustado, e não conseguia mover meus braços ou pernas. Nesta confusão, pensei que não poderia me mover mais. Talvez eu tivesse sido empurrado para o meu buraco na parede do inferno. Fiquei frenético, e tentei de tudo para me livrar do que estava segurando meus braços e pernas. Então eu ouvi a voz do meu médico explicando novamente que eu deveria relaxar, e que a cirurgia havia terminado, e que o meu tubo de respiração seria removido. Então percebi que estava na terra e no hospital. Eu nunca me senti tão feliz por estar aqui, e não no inferno. Pedi perdão à minha família, e a minha vida foi transformada através do Senhor Jesus e sua infinita graça. Espero que este testemunho seja de bênção para os irmãos. Deus abençoe.